Assim diz a palavra do Senhor em Marcos 16, primeiro. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois ela era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Você pode fechar os seus olhos? Eu gostaria que a igreja fizesse uma breve oração, pedindo para que essa palavra possa falar com você. Amém? Podem orar. Nós estamos precisando, Pai, ouvir Tua voz. Desejamos, ó Deus, ser alimentados pela Tua palavra. E pedimos, ó Pai, que mais uma vez o Senhor possa usar, Senhor, o fogo, Pai amado, que o Senhor acendeu nesse altar, para aquecer, transformar, mudar a nossa história e abençoar a nossa vida. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que essa fome, essa sede que está dentro de nós, possa ser saciada através dessa pregação. Nós oramos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Acredito eu que diante de uma pergunta comum a todos vocês hoje nessa noite, quantos de vocês estariam enfrentando um momento difícil? Eu acredito que somente uma, duas, no máximo 3 pessoas falaria que a vida está tudo bem. Nós não temos a condição de medir a dificuldade um do outro, porque somente nós conhecemos aquilo que passamos. Às vezes, algo que é muito simples para mim, possa ser muito complexo para outra pessoa. Às vezes, uma dor que para mim, ela não deveria trazer nenhum tipo de sofrimento, é uma dor que está magoando determinadas pessoas há muito tempo. A gente não tem como dizer, não sinta isso, não passe por isso, porque a gente não sabe o quanto isso já tem atuado na vida de uma pessoa, mas momentos difíceis todos nós ou estamos enfrentando ou já conseguimos superá-los, porque é comum para quem está vivo enfrentar essas dificuldades que o mundo proporciona a nós. Algumas vezes, essas lutas aparecem em momentos da nossa vida em que tudo está bem. Aquilo que a gente buscava, alcançamos.
o sonho que a gente esperava se realizou e em determinado dia a gente amanheceu recebendo uma notícia difícil, quer seja de um emprego, de um relacionamento, de uma doença no meio da família, e isso mudou a nossa história e tomou rumos diferentes. Nós, olhando para a vinda de Jesus, para esse tempo, tudo aquilo que foi dito sobre Jesus Cristo está sendo escrito desde o Gênesis, e todos os livros da Bíblia trará para nós uma posição daquilo que Deus faria. Mas por mais que Davi, Jeremias, Isaías, Moisés, Josué, Samuel, Gideão, Jefté pudessem falar que um dia teríamos um Messias, um Salvador, teríamos um Cordeiro Pascal, não pode-se nenhum desses homens descrever aquilo que os discípulos viveram. Estar em um ambiente espiritual é muito gostoso, é prazeroso estar na igreja, traz alegria. Igreja é lugar de gente entrar triste, sair feliz. Sair vazio, de jeito nenhum. Entra-se vazio, mas sai cheio. Igreja, esse ambiente espiritual é lugar da gente entrar desanimado, mas sair fortalecido, esperançoso. E a gente gosta de entrar na igreja e receber essa carga espiritual que vem da parte de Deus, porque muda a nossa semana, a nossa história. Mas você já tentou se colocar no lugar dessas pessoas? Você já tentou ser, por um momento, Pedro, Tiago, João? Esses homens eram pessoas sem expressão, todos eles simples, com trabalhos duros, alguns com uma escolha até mesmo questionável, como o próprio Mateus, que a gente sabe que ele era um publicano, um cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano. Mateus era o tipo da pessoa: eu prejudico os meus para favorecer quem vai me favorecer. E a gente olha, Jesus escolhe essas pessoas e a cada escolha a vida deles é transformada. A princípio, nós vamos ver acontecer na primeira pesca maravilhosa, sobrenatural, depois de uma noite inteira de trabalho, Jesus chama eles e Pedro virar para Cristo e falar assim: por favor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Se eu andar contigo, a minha vida vai ser transformada. Mas eu tenho medo, eu não consigo, então se afasta de mim. Eu não quero andar contigo. Pedro viu o que Jesus podia fazer. Mas até esse momento, ele não sabia quem Jesus realmente era. Tanto que em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que estão dizendo por aí que eu sou? Uns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és o Elias que reencarnou, mas vocês dizem o quê? Pedro, levantando a voz e a mão, diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro tempo, se afasta por causa do que tu faz, mas nesse tempo eu sei quem você é. Jesus vira para Pedro e fala: disseste bem, não foi a carne nem o sangue que te disse isso, mas meu Pai te revelou um segredo. Meu Pai contou algo profundo que não é todo mundo que sabe, mas meu Pai decidiu te contar. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. E deixa eu te falar, somos bem-aventurados por ouvir coisas de Deus. Mas a vida de cada um desses homens foi transformada. Nós não estamos andando apenas com um sacerdote que é questionável, nós não estamos andando apenas com um rabino, que aqueles que estão na posição de autoridade vai rejeitar, nós não estamos andando simplesmente com um profeta, nós estamos andando com alguém que é sacerdote, que é mestre, que é profeta e que ainda conforta a nossa vida, nos traz esperança.
alguém que deu um novo rumo, uma nova direção para a nossa história. Esse sentimento está no coração de cada um deles, quer seja homens, quer seja alguma das mulheres, todos eles foram transformados. Mas o discurso de Jesus parece que muda com o passar do tempo, mas é que Jesus começa a revelar aquilo que de fato há de acontecer. E ele diz: chegará um tempo, não estarei mais com vocês. Eu vou ter que partir. Eu vim para cá com um propósito. E o propósito não faz com que eu permaneça do lado de vocês para sempre. É apenas um momento. Vai vir outro Consolador, outro que estará com vocês. Vocês não ficarão órfãos. Mas me fala, é fácil de aceitar a partida de alguém que só te abençoou? É fácil deixar embora alguém que mudou a sua vida? Por mais que Jesus falasse, vai haver outro, nenhum deles gostaria que Jesus saísse dali. Tanto que Pedro, mais uma vez, ele vai falar: ninguém te toca, ninguém te fere. Se for para fazer alguma coisa contigo, terá que fazer primeiro comigo. E ali o Senhor repreende: para trás de mim, meu propósito, ninguém vai me impedir de viver. Eu vou viver aquilo que o Pai determinou para a minha vida. Então, a vida dessas pessoas foi transformada em 3 anos. Hoje, crianças como as nossas pensam que Páscoa é sinônimo de chocolate, mas a gente entende na Bíblia que Páscoa é sinônimo de comunhão. O Emanuel se manifestou e decidiu determinar uma festa para que o homem perdido pudesse celebrar o retorno à presença do Pai. É comunhão, é estar junto, é mesa, é sacrifício, tanto que o último momento, numa Páscoa que foi determinada por Deus, foi numa mesa. Jesus decide preparar a ceia e ali anunciar algumas verdades, mas eu quero que você pare para pensar. Jesus é alguém que tinha conhecimento da agenda de Deus para a sua vida. Ele não está vivendo à mercê de cada um dos dias, mas ele tem conhecimento daquilo que o Pai quer. Quando ele é questionado pela mãe: que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Quando é questionado pelos discípulos: não, mas espera aí, ainda não é hora. Quando tentam prender ele: não, ainda não é a hora. E ele se levanta em um momento para dizer: a hora chegou. E existe uma tensão no próprio Jesus somente por a hora ter chegado. Mas na mesa também tem um traidor, alguém que mente, que beija, que abraça, mas por trás tem outro plano, por trás tem outra face. E essa pessoa está sentada na mesa, mas Jesus não perde a sua classe, a sua educação e a sua majestade. Jesus serve fiéis e também serve traidores. Não são os outros que definem quem eu sou, mas o que me define é a palavra que sai da boca do meu Pai. Jesus identifica o traidor a partir de servi-lo. Aquele que eu der o bocado de pão molhado, esse será aquele que há de me trair. Tudo isso está acontecendo, mas a palavra de Jesus, vou partir, não está no coração dos discípulos. Eu tenho certeza que o que mais eles queriam é: fica Jesus com a gente para sempre. Permanece, Senhor, do nosso lado para sempre. Não saia daqui. Fique com a gente. Tua presença é tão boa. Teu sorriso, Senhor, todas as manhãs é diferente. Até quando o Senhor acorda nervoso no barco, isso acalma a nossa vida, porque acalmar uma tempestade é só o Senhor que pode fazer. Nós até cantamos um hino: fica Jesus mais um pouquinho. Ainda não saia daqui. Mas nós não o vimos, nem o tocamos. Imagina quem dormiu, quem comeu, quem viajou, quem andou, se queria que Jesus fosse embora. A vida desses homens estava mil maravilhas, mas sempre foi avisado a eles que um momento difícil haveria de chegar. Sabemos que Jesus foi preso, julgado, condenado, e tudo isso aconteceu na mesma semana.
Da noite para o dia, o traidor o aponta, do Getsêmani é levado para o pátio da guarda, aonde Jesus começa a sofrer. E preste atenção, o sofrimento de Jesus Cristo não foi algo que aconteceu às escondidas, porque a humilhação precisava ser pública. 39 chibatadas, uma quarentena menos uma, porque 40 pode matar, então dá 39 nele. E depois que ele descansar, de novo mais 39 para machucar, para ferir, para humilhar diante de todos. Às vezes, nós não estamos percebendo, mas a nossa humilhação está pública. Os outros estão vendo aquilo que nós estamos enfrentando. As pessoas que amam a nossa vida estão vendo a dificuldade que nós estamos passando. Aqueles que querem o nosso bem, que querem a nossa presença, estão ali contemplando o nosso sofrimento e não podem fazer nada. Nós questionamos Pedro por ter negado Jesus 3 vezes. Mas diga para mim, se Pedro ali tivesse falado, sim, eu sou cristão, sim, eu conheço ele, o que é que ele poderia fazer? Pessoas que nos amam e veem a nossa dor, muitas vezes não podem fazer nada por nossa vida, a não ser olhar o nosso sofrimento. E pela fé, interceder junto ao Pai para que alguma misericórdia possa se manifestar. Não foi esse o caso, mas Pedro deve ter chorado de ter visto o seu Senhor apanhado. Tudo estava bem, mas agora ficou tudo difícil. Sexta-feira, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, certamente só foi apagada da memória deles por causa da ressurreição. Ver Jesus caminhando pela via dolorosa, apanhando, sofrendo, sendo humilhado, carregando aquela cruz, está no coração de sua mãe, está no coração de Maria Madalena, está no coração da adoradora, da pecadora, está no coração dos seus discípulos, mas não podemos fazer nada. Estava tudo tão bem. Por que esse vento? Estava tudo tão tranquilo. Por que essa luta? A gente olha e vê que Jesus venceu a morte. A gente olha e vê que Jesus venceu o diabo. Mas a gente se esquece que as pessoas que estavam com ele eram gente normal. E gente normal, diante da adversidade, chora, sofre. Jesus agora está no madeiro e seus discípulos o deixaram sozinho. Uns não conseguiram conviver com a dor, outros não conseguiram acreditar que aquilo estava acontecendo. Somente João e as Marias estavam ali ao pé da cruz. A nossa vida parece que muda de repente. E às vezes parece que Deus perdeu o controle da nossa história. Eu prego hoje para pessoas e também para crianças que precisam entender que a nossa vida, quer seja na alegria ou na tristeza, quer seja no prazer ou na dor, ela está no controle do nosso Criador. Nós não estamos à mercê do diabo, não estamos sobre o domínio do mundo, mas nós estamos sobre o controle de Deus. Jesus é questionado sobre aquilo que estava acontecendo com ele, quem iria o matar, e ele fala, não existe amor maior do que esse, alguém que é capaz de dar a sua própria vida. Então não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que tiraram sua vida, mas foi ele que decidiu dar, submisso à vontade do Pai. Mas quem está passando por isso não entende. E não entende tanto que o comportamento deles é fugir. A Sexta-feira da Paixão revela quem é Cristo. Mas se nós fôssemos associar essa sexta aos discípulos, seria a sexta dos covardes. Daqueles que no momento de dor e aflição decidem se esconder. A sexta daqueles que têm medo de encarar os problemas como realmente eles são. Porque Jesus ficou sozinho, foi lançado dentro da sepultura, ficou lá sozinho, mas nós não estamos vendo ninguém aqui perto dele para chorar junto, para ir até o fim, para segurar aquele pedaço de madeira que ele foi crucificado. Não, Jesus ele foi abandonado.
Aquele que era desejado para viver eternamente, agora está dentro de uma sepultura. Mas aonde estão as suas verdades? E eu pergunto para você hoje, nesse domingo de Páscoa, aonde está a verdade daquilo que Jesus te disse na tua vida? Porque quando Jesus fala o bem, a gente abraça. Quando Jesus abre a porta, a gente passa. Quando Jesus entrega a chave, a gente diz, é minha. Mas aonde estão as verdades de Deus quando elas estão associadas à nossa dor, ao nosso sofrimento, ao nosso momento de angústia? Quando nós olhamos para a vida de um homem apenas, que eu posso citar aqui, o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo ouve a mensagem de Jesus assim: mostrarei a você o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Você gostaria de receber esse chamado? Entrar na igreja, louvar a Ele, exaltar seu nome, esperar algo grandioso acontecer, e Jesus fala: eu estou te preparando para sofrer por mim, para chorar por minha causa, para se derramar no meu propósito, para entregar a sua vida em favor do meu reino, para viver as minhas verdades. Não importa aquilo que você está sentindo, todos sumiram. E depois de uma sexta muito difícil, Marcos 16 começa dizendo da seguinte maneira: passado sábado. Me ajuda, Robson, vem para cá. O sábado passou. E o que a gente faz depois de uma grande perca? A gente chora. Mesmo tendo uma promessa, a gente chora. Mesmo a gente tendo ouvido uma verdade, a gente chora. Mesmo aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos não está de acordo com o que Deus disse, a gente chora. E sábado é um dia de choro. O sábado passou com pessoas procurando: cadê o meu Jesus? Cadê aquele que mudou a minha história? Como eu queria estar com ele no barco agora. Ou encarar aquele deserto de novo para estar andando com ele. Mesmo distante, as memórias ficam. Aonde é que está o meu Jesus, o meu Senhor, que mudou a minha vida, transformou o meu dia, me deu um novo nome, que mostrou o real significado da minha existência? Cadê Ele? Eu não queria perdê-lo para nada e nem ninguém. Perdi Ele para a vontade do Pai. Esse é o sábado, que a gente fala de sexta, de domingo. Mas sábado é o dia da depressão, da tristeza, da lágrima, de procurar e não achar. Você que perdeu seu pai, sua mãe, alguém que você ama, você já amanheceu o outro dia sem ter essa pessoa do seu lado? Sem saber que você não vai ter o seu abraço, o seu sorriso, ver o brilho dos seus olhos? É só um dia, pastor, tudo bem, mas é um dia sem quem mudou a minha vida. É um dia sem a pessoa que mostrou para mim as minhas verdades e transformou meu ser. É um dia sem alguém que andou comigo durante 3 anos. Eu vi ele andar sobre as águas. Eu vi ele alimentar uma multidão com 6 pãezinhos. Eu vi os demônios se prostrarem diante dele, tentando adorá-lo, porque ele é o Senhor. Eu tive a oportunidade de subir ao monte e ver ele transfigurado como ele realmente é. Cadê o meu Senhor? Isso não poderia estar acontecendo. E às vezes nós estamos pegando a nossa dor e estamos dizendo: não, isso não pode acontecer comigo. Isso não pode acontecer na minha casa. Eu não posso chorar. Eu sou crente. Eu não posso sofrer. Eu sou crente. Eu não posso passar por isso. Às vezes a gente vem dizer até: Senhor, por que comigo? Eu sou dizimista. Até parece que
O dízimo que a gente dá tira a nossa vida do controle de Deus. Nós somos assim. O sofrimento se manifesta e a gente quer fugir disso. A gente quer abandonar essas coisas. Marcos continua escrevendo e ele diz: passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Existe uma verdade que está gritando dentro do coração dessas irmãs. Eu preciso ir lá na sepultura. E eu preciso dar o melhor cortejo para o meu Senhor. Eu acredito, porque nós falamos muito do vaso de perfume que a pecadora quebrou. Mas eu queria fazer você pensar, se o perfume comprado para ungir Jesus foi qualquer um. Mesmo sendo um corpo morto, se elas decidiram fazer qualquer coisa, e eu imagino essas mulheres pensando, sexta de tarde, sexta de noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de madrugada, quem é que vai tirar a pedra para a gente? Quem é que vai empurrar aquela pedra na sepultura? Meu Senhor não pode ficar daquele jeito lá dentro. O meu Cristo não vai ficar lá de qualquer jeito, não. Ele vai receber tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é direito. Mas você já parou para ver quantas vezes o nosso sofrimento nos faz esquecer daquilo que saiu da boca do Senhor? Eu quero repetir isso. Quantas vezes o nosso sofrimento, a nossa dor é tão grande que a gente se esquece o que ele disse. E talvez você é alguém hoje aqui que está com a dor dentro da tua vida, dentro do teu peito, algo que grita dentro de você, mais alto que a voz do próprio Senhor. Talvez a tua ferida é tão grande, tua perca é tão grande, que você se esquece da promessa que ele te fez. Que você se esquece que aquele que já operou tantas coisas continua poderoso para operar sobre a sua vida. Mas você só olha para você e o que você sente e se esquece de lembrar de cada uma das palavras que ele disse. Deixa eu te falar uma coisa. O que essas mulheres estão fazendo é perca de tempo. Deixa eu falar isso para você. O que Maria, mãe de Tiago, que é a Maria, mãe de Jesus, o que Salomé, o que essas mulheres, Maria Madalena, estão fazendo é perca de tempo. Porque qual que é a atitude delas? Deixa eu cuidar daquilo que quem cuida é Deus. Deixa eu colocar minha mão na onde quem coloca a mão é Deus. Deixa eu fazer aquilo que quem tem que fazer é Deus. E às vezes a gente está assim, noites em claro, coração apertado, porque nós estamos buscando a nossa estratégia, o nosso esforço, o nosso jeito, nós estamos procurando a nossa maneira. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. Quem é que vai tirar a pedra para a gente? Porque a gente tem que entrar dentro daquela sepultura. Mas eu queria lembrar a você que o mesmo Jesus que avisou, eu vou morrer, é o mesmo Jesus que disse, no terceiro dia eu volto. Mas a gente não presta atenção em detalhes, porque o medo de perder é tão grande, o medo de ficar sem é tão grande, que a gente não percebe que a promessa que Jesus está fazendo é maior. Vão me colocar dentro de uma sepultura, da mesma maneira que o profeta Jonas desceu ao ventre de uma baleia e ficou dentro dela 3 dias. Mas assim como Jonas saiu do ventre da morte, eu também sairei do ventre da terra como um vencedor. Às vezes o nosso sofrimento está nos impedindo de lembrar daquilo que Jesus disse. Às vezes a nossa dor é tão grande que a gente se esquece do que está prometido. E o que a gente quer fazer? Dar o nosso jeito, manifestar a nossa força.
e no nosso braço, no nosso grito, no nosso pensamento, gastar o nosso dinheiro, buscar a nossa estratégia. Mas deixa eu te contar um segredo nessa Páscoa: quem tem promessa só precisa aguardar, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não tente dar teu jeito naquilo que responsável é o Senhor. Não tente colocar tua mão na onde é a mão de Deus que vai operar. Não tenta arrancar a pedra que quem colocou foi Deus. E não tente cuidar daquilo que é Deus que está cuidando, porque Deus prometeu: ei, ele não vai receber perfume. Ele é o verdadeiro perfume, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Meu filho não vai ficar dentro dessa sepultura. E aí eu paro para olhar para esse texto, porque eu não sei se você já percebeu, eu gosto de entrar na Bíblia e viajar nela. Essas mulheres não tinham que ir com perfume. Essas mulheres tinham que estar na porta dessa sepultura com louvores. Com louvores, pastor? Mas Jesus não estava morto? Com louvores, pastor? Mas Jesus não tinha perdido a sua vida? Com louvores, pastor? Mas ele não foi esmagado, pisoteado, derramou seu sangue, furaram ao lado dele? Como que eu vou estar na porta da sepultura com louvores? É por causa que a palavra dele é fiel. E ele disse: são só 3 dias. Pastor, eu vou esperar na porta da sepultura com louvor? Claro, porque dentro de 3 dias ele pode sair a qualquer momento. Quem confia naquilo que Jesus disse, aguarda para adorar o seu nome. E não se frustra pela energia desperdiçada. O que está acontecendo agora é, elas chegam diante daquela sepultura e a pedra está tirada. Quem foi que removeu? Violar o corpo do nosso Senhor. Mas lá dentro tem um anjo para lembrar aquelas mulheres: quem te prometeu é fiel, e a sua palavra não volta vazia. Cadê o meu Jesus? Quem? O Nazareno? Cadê o meu Senhor? Quem? O Galileu? Cadê o meu Senhor? Quem? O Cordeiro de Deus? Cadê o meu Senhor? O corpo do meu Senhor? Quem? O pão da vida? Ele não está aqui dentro, ele não está morto, ele está vivo, ele está de pé, ele está andando, ele está operando, ele está fazendo, e hoje nessa noite ele está alimentando você com uma verdade para tomar conta da tua história para sempre. Que verdade é essa, pastor? Deus não perde o controle das coisas. Você pode segurar na mão de alguém que está do teu lado e dizer para essa pessoa: Deus não perde o controle das coisas. Eu acho que isso precisa ser dito mais uma vez. Deus não perde o controle das coisas. Eu chorei, mas Deus continuou no controle. Eu sofri, mas Deus continuou no controle. Eu me precipitei, mas Deus continuou no controle. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Você pode não ter força, pode estar doendo, você pode estar sofrendo, mas Deus ainda está no controle. Você pode não estar entendendo, mas Deus ainda está no controle. Você pode não compreender nada, mas Deus ainda está no controle. A sua palavra não volta vazia. Pegue na mão do seu irmão que está do teu lado. Olhe bem para os olhos dele e pergunte: você tem promessa? Quem te fez foi Deus? Aquieta-te. Aquieta-te.
porque não existe palavra que saiu da sua boca que não foi cumprida ou que não haverá de se cumprir. Tudo aquilo que sai da boca de Deus é decreto. Ele não mente, Ele não engana. Seu prazer está na verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você tem promessa da parte de Deus, se prepare, porque aquilo que Ele disse vai acontecer. Não se desespere, não se frustre, não deixe a agonia tomar conta da sua vida. Apenas se prepare para adorar o seu nome, porque se Ele disse, você vai viver para a glória de Cristo. Ele liberta, Ele transforma, Ele levanta, Ele dá vida, Ele renova, Ele enche com o Espírito Santo, Ele cumpre a sua palavra. Aqueles que têm promessa hoje, nessa noite, conseguem levantar a mão ao céu e adorar o seu nome com um brado de glória e louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Termino. Eles dormiram sexta com um problema, passaram sábado com uma tristeza, mas se levantaram no domingo para uma surpresa. Repetirei isso para você crer e viver. Dormiram sexta com uma dor, passaram o sábado com uma tristeza, mas levantaram no domingo para uma surpresa. Tem promessa? Se prepare. Deus surpreenderá a sua vida. E aquilo que parecia impossível se cumprirá diante dos teus olhos. Você recebe isso hoje, nessa noite? Eu já disse isso aqui, nós não estamos celebrando o Cordeiro do Egito que derramou o seu sangue e não apareceu mais. Mas nós estamos celebrando o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue e de dentro de uma sepultura saiu para ser recebido na glória como o Rei da Glória. Você não serve qualquer um. Nessa Páscoa, o que você precisa entender é que vai haver um juízo, mas sobre a tua casa a morte vai passar por cima, mas não vai entrar. E eu tomo posse de uma autoridade em nome de Cristo aqui hoje, para repreender no nome do Senhor todo tipo de laço, todo tipo de cativeiro, todo tipo de embaraço que tem tentado matar você, porque o Cordeiro que venceu a morte é aquele que marcou a tua vida para a glória do seu nome. Aquele que livra do cativeiro é aquele que opera sobre você. Agora eu te pergunto, você quer conviver com a dor? Você vai deixar esse sofrimento agir por você? Você vai deixar essa situação, essa circunstância falar mais alto que a voz do Senhor? Você não percebeu que alimentar isso dentro de você está fazendo você esquecer das coisas que saíram da boca do Senhor a teu respeito? Alimentar isso dentro de você está fazendo você agir com as próprias mãos e está fazendo você perder tempo, desperdiçar energia, riqueza e tantas outras coisas. Hoje, depois dessa palavra, eu quero orar por você que precisa largar a pedra, o perfume e se render à promessa. Vou repetir. Eu quero orar por você que não consegue tirar a pedra do lugar, não vai conseguir passar o perfume, mas precisa entregar-se à promessa. Eu sei que você está aqui. Tem gente que está com sofrimento gritando, está doendo. Você está prestes a se precipitar, a falhar, a errar, se frustrar e depois entender que aquilo que Jesus disse era verdade. Eu quero abreviar um pouco do seu sofrimento. Jesus quer alimentar você com a verdade e transformar a sua vida. Você pode fechar seus olhos.
Você veio hoje aqui nessa igreja para ouvir que Jesus está vivo. Mas o Jesus que está vivo pediu para mim dizer algo para você. A promessa que Ele fez para você também está. E é nessa promessa que Ele fez que você tem que crer. De que vai haver restauração, libertação, que existe galardão para o teu trabalho. A dor que você sente glorifica Cristo, mas o Cristo que vê sua vida doendo tem remédio para você. Eu quero orar por pessoas que querem parar de empurrar a pedra. Você não vai conseguir tirar ela do lugar, quem retira ela é Deus. Eu quero orar por pessoas que estão com o frasco de perfume aí, amarrado na cinta, que não vê a hora de fazer do seu jeito. Eu quero te lembrar, você não vai conseguir fazer do teu jeito, mas você vai ter que ver o jeito de Deus acontecer diante dos teus olhos. Se você quer vir aqui hoje, abrir mão das tuas forças, levante-se do seu lugar, dê um passo de coragem. Se você quer se entregar à promessa, levante-se do seu lugar e fala: Senhor, a partir de hoje não será mais do meu jeito, mas será do teu. Não será mais segundo a minha vontade, mas será segundo a tua. Não será pela minha força, mas será pela tua. Não será pela minha vontade, mas será segundo o teu querer. Aonde está você que precisa parar de empurrar essa pedra que não sairá do lugar? Não vai sair. Aonde está você que precisa se entregar à promessa que Deus fez? Porque quem crê naquilo que Ele disse não está na porta da sepultura chorando, mas está na porta da sepultura adorando o seu nome, porque sabe que Ele vai sair de lá de dentro. Quem crê na promessa não vem para a igreja para questionar que a sua família ainda está cativa. Quem crê na promessa vem para a igreja para adorar, porque a sua família será liberta. Cadê você que precisa abrir mão do teu jeito? Eu chamo você para estar aqui à frente. Você que precisa parar de usar a tua força. Cadê você que está deixando a voz da dor ser mais forte que a voz do teu Senhor? E ainda dou um conselho: não seja orgulhoso de ficar sentado nessa cadeira achando que o teu jeito vai dar certo, porque o tempo vai passar e você vai ter que viver aquilo que Deus prometeu para você. Enquanto o Ale canta aqui com o Robson um refrão, eu te dou a última chance de vir aqui à frente e declarar que a partir de hoje não será mais do teu jeito, mas será do jeito de Deus. Se você precisar dessa oração, saia do seu lugar e venha.